Fernanda Torres fez história na noite deste domingo ao vencer o Globo de Ouro de Melhor Atriz pelo filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles, e também foi inspirado na obra de Marcelo Rubens Paiva. Fernanda, ela interpreta Eunice Paiva, advogada e mãe de Marcelo, que passou 40 anos procurando a verdade sobre o seu marido desaparecido pela ditadura militar. Fernanda é a primeira atriz brasileira a vencer essa premiação e representou muito bem o país, coisa que não acontecia desde 1999, quando o Central do Brasil venceu como melhor filme em língua estrangeira e teve a mãe maravilhosa Fernanda Montenegro entre as indicadas. Mas você sabia que também a Fernanda, ela é escritora e um dos livros dela se chama Fim? Fim foi publicado em 2013 pela Companhia das Letras. É o romance de estreia de Fernanda e traz um grupo de amigos cariocas às voltas e as próprias frustrações. São 5 amigos que rememoram as passagens marcantes de suas vidas: festas, casamentos, separações, manias, inibições e arrependimentos. Álvaro vive sozinho e passa o tempo de médico em médico e não suporta a ex-mulher. Silvio é um junkie que não larga os excessos da nem na velhice. Ribeiro é um rato de praia, atlético que ganhou sobrevida com o Viagra. Neto é careta da turma, marido fiel até os últimos dias. E Ciro é o Dom Juan invejado por todos. Mas o primeiro começa abatido por um... Também tem o livro 7 Anos. 7 Anos foi publicado em 2014 e reúne assim crônicas escritas pela Fernanda. Então são textos publicados em revistas e jornais que falam sobre cinema, teatro, política ou assuntos do cotidiano. E claro que todos esses textos têm a sua marca característica, como o humor, a inteligência e o olhar irônico. Ela estreou na revista Piauí com No Dorso, Instável de um Tigre, um relato bem-humorado sobre o medo do ator ao entrar em cena. O texto fez sucesso na época e rendeu a Fernanda o convite para manter uma coluna quinzenal na Veja Rio, de onde saíram alguns desses textos presentes nessa coletânea. Depois, ela resolveu voltar a escrever para a revista Piauí. E em 2010, ela iniciou uma colaboração com o caderno Poder da Folha de São Paulo. E ela escrevia sobre as eleições para a presidência, né? Então, muitos dos textos sobre política, incluídos em 7 Anos, tiveram nesse período aí, né? Foram nesse período. E depois das eleições, ela passou a manter uma coluna mensal no caderno de cultura do mesmo jornal. Mas nessa coletânea tem um texto inédito que é Despedida, que trata da morte de seu pai. Outro livro da Fernanda é A Glória e seu Cortejo de Horrores, que foi publicado em 2017 e entrou para a lista dos mais vendidos da Publish News. A obra acompanha as desventuras de Mário Cardoso, um ator de meia-idade dos dias de sucesso com um astro de novela. A sua total derrocada quando decide encenar uma versão de Rei Lear e as coisas não saem como ele esperava. É uma mistura aí eletrizante de comédia dos erros, retrato do artista, e ele acessa várias fases da carreira de Mário, né? E suas lembranças de juventude no teatro político, no cinema novo dos anos 60. E também a cultura hippie. Esses são os livros da Fernanda, mas a Fernanda também, ela colaborou aí no comecinho do livro A Casa dos Budas Ditosos, de 1999. O autor é João Ubaldo Ribeiro e foi o 4º volume de uma série chamada Plenos Pecados, em que cada título era dedicado a um pecado original. Ele é poderoso e original desse romance, né? Então ele fala sobre a luxúria e conquistou uma imensidade de leitores e cutucou aí moralistas de plantão. Em 2004, A Casa dos Budas Ditosos foi adaptado para o teatro por Domingos Oliveira, num monólogo estreado pela Fernanda Torres, que assina a apresentação dessa nova edição do livro. O espetáculo permaneceu por mais de uma década em cartaz. Uma das memórias de hoje, dessa impagável libertina para mais de 700 mil pessoas em todo o Brasil. A Casa dos Budas Ditosos é um clássico da literatura hot. Eu assisti A Casa dos Budas Ditosos e eu achei simplesmente fantástico, né? Eu assisti
Eu assisti esse espetáculo, A Casa dos Budas de... Ela consegue manter o público todo ali, sentada numa cadeira, contando as suas memórias. Gente, é muito legal ver a Fernanda interpretando. Então, você já conhecia a Fernanda como escritora? Já leu algum dos livros dela? Eu ainda não li. Isso tudo que eu falei é só a sinopse de alguns livros dela. E eles já estão na minha wishlist aí, porque eu quero incluir esses livros na minha TBR, nos livros para serem lidos.